Meus irmãos, tema da mensagem: Jesus Cristo ainda salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para os céus. Essa mensagem eu estarei bem tranquilo para ministrá-la, porque eu tive o privilégio, a prerrogativa, o apanágio, tive de Deus o penhor de vivenciar todas as minhas faixas etárias na igreja. Todas as faixas etárias eu vivenciei na igreja. Fui apresentado no templo há 66 anos atrás. Fui pré-adolescente, tive a primeira, segunda infância na escola bíblica dominical. A minha pré-adolescência foi servida ao Senhor. Na minha adolescência, com 16 anos, eu já era líder da mocidade. Com 18 anos, eu era líder da mocidade de todo o estado do Espírito Santo, onde eu fiquei durante 6 anos. Então, eu vivenciei a história da igreja. Houve um tempo em que a igreja não tinha as facilidades que tem nos dias odiernos. Houve um tempo que a igreja era perseguida, literalmente perseguida. Eu vivenciei experiências da igreja ser apedrejada. Eu vivi experiência de que, em determinada cidade, o crente que morresse não podia ser enterrado naquela cidade. Eu vivi um período que os crentes não passavam fome porque Deus não deixava. Especialmente quem militava na obra de Deus. Eu vivenciei um período em que ser crente era pejorativo, era humilhação. Eram as pessoas incultas, incapazes. Com o perpassar dos tempos, aí Deus foi abrindo portas, aí a primeira pessoa vai e se converte. Eu sou de um tempo que no Mensageiro da Paz, um irmão deu um testemunho dizendo: eu quero dar um culto de ação de graça porque eu sou formado em datilografia. Jesus! Então eu sou de um tempo que a coisa era dificultosa. Mas naquele tempo de dificuldades no que tange a vida financeira, naquele período das perseguições, a obra de Deus crescia. Ninguém tinha sua vida por preciosa. Ninguém era egocentrista. Ninguém era clubista. Ninguém depreciava, especialmente quem fazia parte da família de Deus. Havia um comprometimento. A última mensagem que eu ministrei aqui foi sobre uma ida que eu tive em Criciúma e depois fui na casa do empresário que trabalha com segurança em altura, e na firma dele estava escrito assim, além do nome, estava escrito assim: o que fazemos envolve você. E dali eu tirei uma mensagem. E Deus está dizendo também nessa noite: o que eu faço, o que nós fazemos, envolve você. E a beleza de servir ao Senhor não é ser apenas uma pessoa envolvida. Mais que envolvida, há uma necessidade de ser compromissada. Uma coisa é você se envolver. Uma coisa é você periodicamente vir à reunião solene. Uma coisa é periodicamente você ler a Bíblia. Uma coisa é periodicamente você dobrar os seus joelhos de madrugada. A Bíblia fala em Provérbios 8,17: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas houve um tempo que a coisa era diferente. Eu era fominha irmão Kleber, eu era fominha de vigílias. Aqui em São Paulo, 1970, 71, 72, tinha um grupo, irmãos, que nós íamos toda sexta-feira e às vezes sábado, íamos para a vigília. E uma vigília em que nós dobrávamos os joelhos e acontecia milagres e Deus falava. Eu sou de um tempo em que Deus falava através de profecias e de revelação. Eu sou do tempo que crianças eram batizadas no Espírito Santo e falavam em mistérios com Deus. Eu sou de um tempo que crente tinha revelações. Sonhavam. Quando ia acontecer algum fato desagradável lá na frente, mesmo que a Bíblia diz que Deus não faria coisa alguma sem que antes revelasse aos seus santos profetas.
Eu vivenciei um tempo em que Deus não permitia que você ficasse enganado. Eu vivenciei um tempo em que os crentes tinham discernimento, até para fazer um negócio, até para levar avante um projeto, antes de o fazer, buscava previamente a orientação de Deus, e depois que Deus norteava, orientava, tais pessoas eram bem-sucedidas, porque estavam no centro da vontade de Deus, estava sob a égide do Espírito Santo. E eu tenho saudades daquele tempo. Eu sou de um tempo que pregadores iniciantes não ficavam ricos. Eu sou de um tempo e até hoje eu desafio qual a igreja que vai dizer que um dia para eu pregar eu exigi alguma coisa. Foi isso que os meus pais me ensinaram. Eu sou de um tempo quando ia se ministrava-se a palavra de Deus com autoridade, com unção, com graça. Antes de ministrar, havia um período prévio de consulta da palavra, buscando a santa e sábia direção de Deus. Estou dizendo para os novos convertidos. Eu estou dizendo para aqueles que, quem sabe, vivenciaram também aquele tempo, mas que com o perpassar dos dias, parece que a coisa ficou devagar, quase parando. Quem sabe estará ouvindo esta palavra alguém que um dia foi um instrumento vivo nas mãos de Deus, tinha uma palavra temperada com sal, tinha unção na hora de ministrar a palavra, estava literalmente compromissado com o reino, porque a pessoa envolvida hoje se envolve e amanhã vai embora. A pessoa compromissada não, permanece na presença de Deus. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo foi ontem, é hoje e o será eternamente. E a Bíblia diz que aquele que em vós iniciou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus, numa réstia de esperança de que o Senhor levantará uma geração antes do arrebatamento, uma geração diferenciada, uma geração que vai se desvencilhar das coisas de sua menos importância e vai aspirar, desejar e anelar as coisas divinas. Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para te incomodar, para te inquietar e dizer: você é especial para mim. Lagabachúbria, eu te escolhi para você fazer história, e a história tua parece que não está tendo prosseguimento, empacou, parece que ficou no mesmismo, e você não deslancha. Há outras prioridades, e o Espírito de Deus manda eu te dizer que Ele quer ser prioritário na sua vida. De Galamanas, o Senhor quer que você seja um ícone, um referencial. Não é conversa fiada, não. É conversa de quem acredita que o Senhor vai mobilizar vidas, que é a geração que vai preceder o arrebatamento. E vai atrás das pessoas que estão marchando de passos largos para o abismo. Pessoas especiais, pessoas queridas, algumas delas inteligentes, se envolveram com os tóxicos, se envolveram com o pecado, estão na degradação moral e espiritual. Homens que eram tão pacatos, tão queridos, hoje são violentos, truculentos. Hoje estão fazendo as mulheres chorarem. Filhos estão perdendo os pais, pais perdendo os filhos. A violência está campeando o torrão brasileiro. E para que não dizer, a violência está campeando o mundo. Estamos no apagar das luzes da nossa história. A história da igreja, ela está tendo agora a sua conclusão. E o que me inquieta, o que me incomoda, é que há pessoas que têm potencial, pessoas que podem ir longe, mas não vão, não conseguem, não entendem, não compreendem. E isso agride a santidade de Deus. Eu sou de um tempo que mesmo que a Bíblia fale sobre prosperidade,
mas que os pregadores não se preocupavam em pregar prosperidade. Eu sou de um tempo que o enfermo entrava na igreja, a igreja orava, e Jesus curava, e os milagres aconteciam, e a igreja era edificada. Eu sou de um tempo, e não é conversa fiada, eu sou de um tempo que enquanto alguém estava ministrando e a igreja começava a chorar, a se quebrantar, e havia glorificação, e havia extravasamento de alegria de alguém que tinha recebido algo da parte do Senhor. Mas parece-nos que houve um acomodamento. Parece que aquelas pessoas que eram, na verdade, uma possibilidade, pessoas que eram uma promessa, pessoas que se apostavam todas as fichas nelas, e tais pessoas estão desestimuladas. E o que foi que te desestimulou? Você ia muito bem. Você ia na força que o Senhor lhe deu. Você passou a ser observado por Deus. E Deus visualizava a sua vida e dizia: esse aí está no centro da minha vontade. Mas as coisas parecem que mudaram de rumo. E quem é insensível, deixa passar batido. Mas quem tem temor de Deus, quem tem história com Deus, quem tem vivência com Deus, fica inquieto, fica preocupado. Não digo decepcionado não, porque servo de Deus não se decepciona. Traz-nos uma certa preocupação. Onde está a igreja de amanhã? Onde estão os pregadores da geração que hoje iniciou uma vida com Deus? Onde estão os substitutos? Substitutos daqueles que um dia arregaçaram a manga, foram para a linha de frente e prestaram serviço para Deus. Quem é que vai dar sequência a essa obra tão grande? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E hoje, quando eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, fui justificar o meu voto, e fiquei conversando com Deus, fiquei à parte, conversando com o Senhor, e o Senhor ministrou no meu coração. E o Senhor me disse que viriam pessoas aqui, nesta noite, com as quais Ele iria falar. E se na verdade tinha alguém ou tem alguém que prega um evangelho mistificado, um evangelho comprometido, um evangelho de interesses, um evangelho de vantagens. Mas ainda existem, meus queridos irmãos, aqueles que estão preocupados com o reino de Deus. Existem aqueles que acreditam que o Senhor vai salvar vidas. Me preocupa ao me lembrar de que pessoas nos cultos que nós participávamos, quando jovens, era um movimentar de pessoas se apresentando, dizendo: pastor, eu quero pregar hoje. E quando reunimos, cada um pregava mais que o outro. Nós íamos para as feiras, para as praças públicas, e quando eu digo que nós íamos, eram 100 pessoas, 150 jovens, que nos mobilizávamos para prestar um serviço para o Senhor. E eu não sou sonhador. Eu acredito que Jesus foi ontem, é hoje e o será eternamente. Se não dá para participar de um trabalho ao ar livre, porque as autoridades constituídas não permitem, mas você pode fazer aquele trabalho tete a tete, pessoal, praticando o evangelismo pessoal, quando menos convidando alguém que está em crise para que venha à reunião, porque se vier na reunião onde tiver um homem de Deus, haverá mensagem. Se vier numa reunião onde estiver levita que está com a vida no altar, Deus vai falar através do louvor. Mas aí, as mensagens que pregávamos
eram muito simples, eram fáceis de entender. Não era uma mensagem eloquente, sapiente. Era uma mensagem simplória, mas uma mensagem embasada na Bíblia, a palavra de Deus. E eu disse que eu faço parte daquela geração. Fiz parte daquela geração. E aquela geração, quando se programava e quando ia ministrar, ela dizia: Jesus Cristo foi ontem, é hoje e o será eternamente. Aquele que iniciou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Eu sou, e vem ao recesso da minha memória, que no meu período de jovem, de adolescente, nós pregávamos a palavra e dizíamos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e leva para os céus. É uma mensagem completa. É uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem bíblica. É uma mensagem substanciosa. É uma mensagem real. Primeiro, olha só, Jesus Cristo salva. Meus queridos irmãos, eu participei de trabalhos e eu preguei em congraçamentos de 200, 300 almas aceitarem o Evangelho numa pregação. E olha que com temor de Deus, hein? Eu digo a vocês, aquela dedicação que eu tinha em 1900, já faz tempo, é a mesma dedicação que eu tenho hoje. Passo as minhas horas buscando o Senhor, clamando o favor do Senhor. Aí vem o questionamento: Jesus foi ontem, por que não está sendo hoje? Jesus fez ontem, por que não está fazendo hoje? Jesus operou ontem, por que não está operando hoje? Jesus salvou dezenas e centenas de vidas em um período bem distante, e por que hoje não? Por que é que nós nos desdobramos, enfrentamos a noite, chegamos de madrugada em casa? Isso é normal para cumprir um compromisso que fizemos com Deus. Aí vem o questionamento: Jesus salva, e por que não está salvando? Por que é que a coisa não acontece? Por que é que enquanto nós estamos aqui, há pessoas que estão perdendo a vida, sendo assassinadas? Por que é que moças bonitas se tornaram garotas de programa? Porque rapazes bonitos não valorizaram o sexo que Deus lhe deu? Por que é que a coisa está descambando? Por que é que aquele que ia numa marcha tão bonita e agora está devagar, quase parando? Onde está o otimismo? Onde está a pessoa aguerrida? Onde estão aquelas pessoas que estavam predispostas a servir ao Senhor? Mas não, hoje se prega o evangelho das comodidades, propaganda enganosa. Diz que Jesus cura e não existe o milagre. Diz que Jesus liberta e a pessoa continua viciada. Diz que Jesus transforma e a pessoa não é transformada. Onde está o erro? Onde é que a igreja tem errado? O que é que podemos fazer para consertar esse estado de coisa em que vive a igreja do Senhor, que é a menina dos olhos de Jeová, que é representante de Deus, que é escolhida, que foi tirada do mundo não para ser mais um no meio de um grupo que é inoperante, que é ineficaz. Deus tirou do mundo para você vir aqui fazer a sua história, para dar sequência à sua vida, a ficar inquieto, inquieta, nesse estado de coisa que se encontra o nosso Brasil. Se prepare. Quem me conhece, eu sou extremamente otimista.
pelas mensagens que prego, pelo que eu entendo, pelo que eu compreendo, pela minha fé, pelo meu estilo de pregação. Mas aí começa a acontecer fatos preocupantes, anormais. Anormais. Lamentavelmente, os mananciais estão comprometidos. Será que é Deus que não sabe distribuir a chuva? Será que essa falha está no Senhor? Ou está num homem? Num homem que é insensível e que é incapaz de reconhecer a soberania e a grandeza de Deus? Qual foi a igreja que você tomou conhecimento, que entendeu, ou que está entendendo o que está em 2 Crônicas 7,14, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Eu estou querendo que vocês façam isso, porque se vocês fizerem, eu ouvirei dos altos céus, eu perdoarei os vossos pecados e eu sararei a vossa terra, eu sararei os mananciais. Quem faz a diferença é a igreja. Desculpe, não me responda. Quando foi que você orou para Deus mudar essa história de São Paulo? Do Nordeste? Responda para você mesmo. Será que isso é obrigação de pastores, de bispos, de apóstolos, de missionários? Será que não está na hora de nós unirmos, de mãos dadas, irmanados, fazermos uma oração e dizer: Senhor, muda a sorte do nosso Brasil, porque nesse Brasil existe uma igreja que é do Senhor, e a igreja não pode sofrer pelos desmandos do governo, pela insensibilidade da humanidade. Essa igreja vai fazer história, e o Espírito de Deus me comunica, e eu posso sentir a sua doce presença. Eu quero dizer que não tem demônio que vai impedir o que Deus vai realizar nesse Brasil. E nós vamos nos mobilizar, e nós vamos agir, e nós vamos acreditar, porque Jesus foi ontem, é hoje e será, põe o volume na voz: Jesus foi ontem, é hoje e será, Lagarabachá, e será eternamente. Uriguiama rei, Alabachuri canta, Alabachuri andaraia. Jesus salva. E você tem alguém que você ama e não está salvo. E você tem alguém por quem você intercede e ele não está na igreja. Jesus salva. A Bíblia diz em Tito 2:11. Que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça se manifestou salvadora. E salvadora não é para meia dúzia de privilegiados. Não é para pessoas desprovidas de inteligência, porque o servo de Deus é inteligente. O próprio Jesus falou: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Vou citar um versículo que hoje eu estava lendo, e o Espírito de Deus me passou alguma informação, bem conhecido. Hebreus 7:25. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Eu vou repetir. Portanto, pode salvar. E por que não salva? Quem é que está errado? Ele não salva porque o nosso método está defasado. Nosso método de evangelismo inexiste para alguns. Nós estamos
infelizmente, lamentavelmente, os nossos valores estão comprometidos. Ele pode salvar. Ele vai salvar. Mas acontece que a coisa está muito morosa. Se em épocas atrás, numa pregação, 20 almas aceitaram Jesus, 30 almas aceitavam Jesus, e hoje não. Mas vem cá, como é que num culto como esse, alguém vai aceitar Jesus? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há ouvinte? Quem é que está errado? Onde tem sido o nosso erro? Dá para corrigir? Irmãos, eu me relaciono bem, você se relaciona bem. E quando você encontra o seu amigo, você vai dizer que, né? Corinthians empatou com Palmeiras. Parece que o nosso assunto é esse. Nosso assunto, nós que somos inteligentes, perdemos aquela noção e o traquejo de falar das coisas de Deus. É muito mais fácil falar de política, do mensalão, da Petrobras, do aeroporto que é feito na propriedade de outro cidadão lá. Parece que é mais prático se falar isso. E isso Deus não aceita. Não é minha área, não é da minha alçada. Eu tenho que falar de Jesus, o Senhor da história. Eu tenho que falar que Ele vive. Eu tenho que falar que essa vida é passageira, é fictícia, é transitória, é ilusória. Mas existe uma vida eterna e essa vida eterna está em Jesus. Portanto, pode salvar. Pense naquela pessoa mais destemperada da sua família. Pense naquela pessoa caloteira, truculenta, problemática, mentirosa, cheia de protuberância, cheia de problemas. Pense nela, é ela que Jesus vai transformar. Quando ninguém dava nada, nem a família dava nada para o gadareno, Marcos 5, verso de 1 a 20, Jesus disse assim: eu dou. Vou dar o meu tempo. Ganacho, vou passar para o outro lado, vou para aquelas outras paragens, mas vou lá libertar aquele cidadão. Quando ninguém acreditava que aquele cidadão seria salvo, Jesus foi lá e o salvou. Manassés foi o homem mais ímpio que existiu na face da terra. Oferecia criança a Maloque, matava crianças. Plantou e colheu. Um dia estava numa gaiola. A gaiola de ferro, colocaram ele, aí ele acordou para a vida. E aquele cidadão que ninguém dava nada para ele, se transformou e se converteu a Deus. Saulo de Tarso, nem os crentes acreditavam nele. Nem os crentes, quando Jesus, o senhor Ananias vai lá, não, Senhor, eu tenho ouvido acerca desse homem, não conheço ele não, mas não presta não. Jesus abençoa quem não presta. Os sãos não precisam de remédio, de médico. Quem precisa de remédio são os doentes. E na sua família tem alguém que está doente. E no seu dia a dia você convive com pessoas doentes. Não é doença física, se fosse você ia até ter, de acordo com a enfermidade, ia ter ojeriza, ia até evitá-la, mas a doença está no âmago, está no recôndito, está no mais escondido da alma. Aquela pessoa com quem você se relaciona no dia a dia está doente. E Deus, na programação dele, vai colocar pessoas doentes na sua vida, no seu caminho. Aí quando você acordar para a vida, entender o querer de Deus, fique preocupado se ele vai aceitar ou não. Diga a ele: eu queria que você fosse na minha igreja. Se tivesse 30 pessoas aqui, você pode saber. Se tiver louvor, se tiver mensagem, o resto é com Deus. Não estamos falando de nós, estamos falando de Jesus. Delégio. Jesus salva. Lucas 19, versos 1 a 10, verso 9, o Senhor disse: hoje veio salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Verso 10, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus
é o maior interessado em ver vidas. Só que o trabalho de Deus é com parceria. Guarde isso no seu coração. Para Jesus salvar, você tem que ser parceiro de Deus. Quem sabe nessa noite tem alguém que Deus vai lhe tocar e dizer: eu vou ser parceiro de Deus. Eu vou aceitar a parceria. Eu vou trazer alguém para a igreja. Aí, quando chegar no dia do arrebatamento, no dia do galardão, Deus vai te chamar servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, não tendo muita capacidade, mas você escolheu e chamou aquele cidadão para vir para a igreja. Ele estava em crise existencial, ele estava pensando no suicídio, ele estava pensando em deixar a esposa deixar o marido, e estava um problema na família, e você foi a pessoa que fez a diferença. Você convidou o cidadão, veio para a igreja, abraçou o evangelho. Não é o teu pastor que pregou que vai receber a recompensa, é você, meu filho. Está entendendo? Jesus merece. Jesus salva. A Bíblia fala em Atos 4:12. Porque em nenhum outro há salvação. Porque em cima do céu, debaixo da terra, aqui na terra, não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação vem através dos méritos da cruz. Romanos 1:16, Paulo diz assim: olha só, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus salva. Vamos participar comigo? Botar volume na sua voz bonitinha? Diga assim: Jesus salva. Ficou bom, vamos melhorar? Levanta a mão direita e diz: Jesus salva. Jesus foi ontem, é hoje, o será eternamente, Ele salva. E o Jesus que salva é o Jesus que cura. A Bíblia fala, queridos irmãos, em Êxodo, capítulo 15, verso 26, só o finzinho, diz assim: eu sou Yahvé, o teu médico. No original, assim, eu sou Yahvé, o teu médico. Que na verdade, assim, eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que a Bíblia fala em Êxodo 23, 25? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Salmo 103 e o verso 3. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se alguém entre vós aflito, chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse é Jesus que eu sirvo. Isaías capítulo, eu vou citar só o versículo 4. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele está aqui. Então vamos iniciar nesse projeto de Deus para essa noite, nessa mobilização de Deus para você. Há uma mobilização no mundo espiritual. Eu creio dessa maneira, tem anjos de Deus que estão acompanhando a nossa vida, que estão acompanhando vocês. Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra e o guarda. Agora tem uma coisa, toda coisa que você tem que prestar para Deus, todo trabalho, requer renúncia. Renúncia. Vou falar aqui, como profeta de Deus. Enquanto você continuar nesse propósito que não foi Deus que colocou no seu coração, cuidado para você não se encontrar lutando contra Deus. E, consequentemente, contra a obra. Deus não terá o culpado nem a culpada por inocente. Guarde isso no seu coração. Se desvencilhe, renuncie e diga: Deus, eu não quero continuar essa vida. Fui enganado, fui enganada pelo diabo. Esta vida vai me levar à bancarrota espiritual. Esta vida vai, escuta aqui, esta vida vai te levar a prejuízos que serão irreparáveis. Quer um aconselhamento? Como pastor de igreja, ninguém mais do que eu ama a obra de Deus. Eu disse, irmãos, que eu amo vocês. E quando eu digo é porque amo mesmo. Agora tem uma coisa. Como é gostoso nós estarmos em união. Mas quer um aconselhamento pastoral? Ajude a limpar a área. A limpar a eira. Tem um negócio que você não concorda? Vai embora.
limpa a área. Porque você saindo, Deus vai mandar 10. Cada um que sai, Deus manda 10. Mas não é inteligente você estar numa reunião solene. Eu estou dizendo para quem está aqui e para quem está ouvindo essa palavra. Essa palavra tem destinatário. Ou você acha que eu pensei em falar isso agora? Ou eu programei dizer isso? O Espírito Santo de Deus está me direcionando. Você não é de Deus? Você não pertence ao Senhor? Você não tem temor do Senhor? Para que você vai lutar contra Deus? Vai lutar contra a obra? Onde isso vai te levar? Conserta os teus caminhos perante o Senhor. Volta a praticar as primeiras obras e diz: Deus, eu quero desmanchar. Eu fiz uma construção errada. A base não existe, está comprometida. As paredes foram levantadas meio tortuosas. Tenha humildade. Acerte tudo e aí Deus vai te honrar. Aí você vai voltar a sentir o que você sentia. Aí você não vai continuar sendo o que é. Porque você tem temor de Deus, você é do Senhor, você pertence ao Senhor. E porque você pertence, entendeu? Porque você pertence ao Senhor, porque a tua família é do Senhor, porque você tem uma chamada do Senhor. Não jogue essa chamada fora por um capricho. Um capricho que não é inocente. Que atrás disso tem a ação do diabo, a ação de Satanás contra a tua vida, contra a tua saúde, contra a tua... Escuta aqui! Contra o teu casamento. Que quando a pessoa sai do projeto de Deus, a primeira coisa que o diabo ataca é o casamento. A brecha ficou, ele vai entrar. Sem dar brecha, ele entra quanto mais se der brecha. Se você está dando brecha lá no seu setor de trabalho, em nome de Jesus, tapa a brecha amanhã. Se você deixou uma brecha que a esposa não sabe, ou que o esposo não sabe, que o papai não sabe, ele nega-masse, libriacha narragasse, e ninguém está sabendo, tape a brecha. E eu estou sentindo algo tremendo aqui nesta noite. O Espírito de Deus está comunicando verdades eternas. É o Deus que foi ontem, é hoje e será eternamente. É o Deus das revelações, é o Deus dos mistérios, é o Deus que fala, é o Deus que opera, é o Deus que alerta, é o Deus que desperta, é o Deus que batiza, é o Deus que cura, é o Deus que é poderoso nas batalhas. É Jesus, o nosso Senhor. E se Ele merece, capricha aí. Calabrei, lagama, sunda, cala, xandaraia, racho. Quero profetizar um negócio aqui. Se prepare, porque essas cadeiras serão tomadas. Essas cadeiras serão ocupadas por vidas que você vai trazê-las aqui. Você vai ser instrumento de Deus, que seja família, que seja amigo, que seja alguém que você encontra, um transeunte aí qualquer, e ele vai sentar-se aqui. E quando se assentar, o Espírito de Deus vai direcionar. Negácio. Quando se assentar, o grupo vai cantar. A palavra vai ser lida. A oração será feita. E Deus vai agir. E Deus vai salvar, e Deus vai mostrar que Ele é soberano. Ganchecho. Labarro. Jesus Cristo foi ontem, é hoje, será eternamente. Ele salva, Ele cura. Você quer ver uma coisa? Não vou impor as mãos sobre ninguém. Se tiver alguém que está com algum incômodo no organismo, alguma coisa, um corpo estranho no seu organismo, alguma coisa, você está aqui, mas sente uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, uma tontura, o negócio parece que está meio complicado, e você não quer dizer para ninguém, e não quer nem procurar um médico. Se procurou um médico, parece que não tem um negocinho, está assim? É? Deus manda eu te dizer, receba a tua bênção nessa noite. Canácia, lavácia, toda enfermidade, respeite o nome de Jesus agora. Eu te repreendo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, onde está alojado esse mal-estar. Respeite o nome de Jesus e vai saindo agora. Vai embora, em nome de Jesus. Só quem acredita que já foi, capricha aí, meus filhos. Liguei, estai, birobre, randas, anaganácio, lubriei, defácia.
Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está avivando, Deus está despertando, Deus está mostrando a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder eficaz. Ele está aqui nesta noite dizendo: meus filhos, minhas cordeiras, meus servos, recebam da minha parte aquilo que eu programei para esta noite entregar em vossa vida. Jesus Cristo foi ontem, é hoje, será eternamente. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Não vou falar da liberdade de quem não está aqui, não. Vou falar de libertação aqui dentro hoje. Longevou-se, Anácia. Tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Tem alguma coisa que não consegue se desvencilhar? Às vezes ninguém sabe. É um pensamento vicioso? É algo que não é moral? Que a sulibriaste. O início da tua vitória é dizer hoje: Jesus, eu rejeito. Eu tenho duas opções: continuar como eu estou ou entrar no centro da sua vontade. O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: meu amado, meu querido filho, meu instrumento, meu servo, meu liderado, meu amigo, vamos voltar a estreitar a nossa amizade. Parte para o caminho da fidelidade a Deus. Entre no caminho da humildade, na avenida do amor, na alameda da recuperação. Saia daqui recuperado, recuperada. Diga: Deus, hoje, a glória de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, a vitória para a sua vida está aqui nessa noite. Alejou Ibraséguia, Biguenábio, Derracha. Jesus liberta. Mesmo porque nós conhecemos a Bíblia, São João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje é o dia do divórcio. Se divorcie desse problema. Se divorcie do pecado. De Deus, eu quero é Deus. Eu quero melhorar a minha coisa. As coisas estão truncadas, as coisas estão meio dificultosas. Parece que não dá, não deu engrenagem, não deu um negócio, está segurando aí. Estava segurando. Eu estou dizendo, estava segurando. Se valer um sorriso 15 para as 3, deixa alguém ver esse sorriso seu. Predigaste, levai de remanúbria, de caio é frost last. Deus está dizendo que Ele está quebrando o laço hoje. Deus me disse agora em mistério, me deu interpretação: meu filho, hoje eu estou desfazendo o laço. De ganda, rácia, porque Jesus foi ontem, é hoje e será eternamente. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo com 12 anos de idade. E por que é que não existe mais batismo no Espírito Santo, irmão? O que está havendo? O que está escrito em Joel 2,28? E há de ser, diz Deus, que no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos no fim dos tempos e a carne não recebe. E não é toda a carne que recebe. E poucos são os pregoeiros da verdade. E poucos são os que têm fé e confiança. E poucos os aguerridos. Poucos que têm qualidade que Deus requer para que promovam o seu reino. Delache. Ele salva.
Ele cura, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo. Vem cá, dia 13 de dezembro, eu quero que vocês estejam lá. Vai ser um sábado. 50 anos pregando o Evangelho. Comecei com 16 anos, 50 anos passaram. 66 anos. Deixa eu dizer para vocês, aquela disposição que eu tinha, aquela sede que eu tinha de estudar a palavra, aquela necessidade que eu tinha de falar em mistérios com Deus, que eu não passo um dia sem falar em mistérios, um dia. Se tem alguém aqui que é batizado no Espírito Santo, não fala mistério com Deus, você está dizendo, Deus, esse Espírito Santo para o Senhor não vale nada para mim. É isso que você está dizendo, eu não peço nem perdão. Porque quantas pessoas gostariam de receber o Espírito Santo, não receberam. Aí Deus te batizou e você fala periodicamente, né? No congresso da mocidade, quando tem, né? Na ceia, pera lá, irmão, acorda para a vida. Usufrua, quem fala em mistério edifica-se a si mesmo. Eu não passo um dia, é no meu veículo, é em casa, é tomando banho, onde tiver, fala em mistério. Logicon de race, labreste. Jesus vai te batizar, mas valorize. Se é para te batizar, para você não valorizar, então ele não vai dar. Diga para Deus, Deus, se o Senhor me batizar, eu vou aprender. Paulo disse, ser meus imitadores como eu de Cristo. Aí, ser meus imitadores como eu do bispo. Jesus. É isso que Deus vai fazer, o melhor de Deus ainda não aconteceu na sua vida. Agora vem cá. Eu prego o Evangelho. Um dia eu almoço, outro dia não. Um dia dá para jantar, outro dia não dá, faço um lanchezinho. Por alguns eu sou amado, por outros não. Tem gente que gosta de mim, outros não gostam. Somente o outro lado de lá, entende? Lá de cá, pouca gente não gosta. Jesus, sabe? Do outro lado, lá não gosta mesmo. Onde está o cão, não gosta mesmo não. Ele é meu inimigo, ele não gosta de mim, eu também não gosto dele não. Quero conversa não. Agora, é inteligente um cidadão com 66 anos de idade pregar sexta-feira 1h30, sábado 2 horas. Hoje a reunião terminou 2 horas, irmão. Como é que o pessoal teve paciência comigo? Ministrei a palavra depois do louvor, adoração, a glória de Deus desceu e tinha uma base de mais ou menos umas 800 pessoas na reunião. Vem cá, por que eu faço isso? Sabe por quê, irmão? Não é porque eu quero praticar a cura, mesmo que a cura existe. Isso é coisa para momentos, para dias, para anos, até décadas. Só vai favorecer o teu organismo. Valores, você pode ter valor, amanhã você vai deixar para alguém. Sabe por que eu prego o Evangelho? Porque meus pais me ensinaram. Eu aprendi bem a lição. Meus pais me ensinaram a amar a sua vinda, a vinda de Jesus. Eu prego o Evangelho porque eu acredito que Jesus um dia virá para arrebatar a igreja. Eu faço esse sacrifício e faço com muito amor porque eu sei que a recompensa vem dele. Eu rejeito a posição. Irmão, não tem pessoa que ama a vida mais que eu. Não existe. Eu amo viver. Amo. É gostoso viver. Agora tem uma coisa. Jesus sabe o que eu estou falando para ele. Se algum dia ele ver que eu vou decepcioná-lo, que eu vou decepcionar a igreja, Jesus me leve. Viver muito e perder a vida eterna não vale a pena. Eu acredito na vida eterna com Jesus, uma vida ininterrupta. Eu quero ver minha avó, que já foi promovida à eterna glória, meu pai que foi promovido, minha mãe que foi para o andar de cima, pastores meus que foram, e eu vou também. Não tem demônio que vai evitar que eu suba e esteja para sempre com o Senhor. Leva, Nácia! Jesus foi ontem, hoje será eternamente. Ele, me ajuda aí, Ele salva, Ele
cura, Ele liberta, Ele batiza no Espírito Santo, Ele leva para o céu. Vamos lá, capricha aí. Põe volume na voz. Delache, de grandas Monterréfio. Capricha aí. Jesus é o mesmo ontem e será. Ele salva, Ele liberta, Ele leva. Agora, todos juntos. Jesus salva. Salva, Jesus salva. Põe o volume na voz. Jesus salva. Cura. Liberta. Batiza no Espírito Santo. E leva para o céu. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Que esse que amou minha vida e a sua deu pra me salvar. Cantem comigo. Ele é Jesus. Igual não há. Isso. Vendo e o prato no ar. Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Quem é esse que é ao perdido e o mar lhe oferece com amor? Esse que perdoa o seu pecado e que tira do fogo toda dor. Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o prato na de pé. Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Helena Javácia. Hoje inicia-se uma nova história, ou reinicia uma história em algumas vidas aqui. E a obra de Deus não é tocada a emocionalismo, nem a sensacionalismo. Se Deus falou ao seu coração, eu gostaria que você viesse aqui à frente. E nessa vinda aqui, lá dos céus, Deus vai dizer: eu estava esperando essa atitude sua. A história da sua vida vai passar por uma mutação, por uma mudança para melhor. Da gamana calabriacha na rabacha. Não gostaria que viesse à frente ninguém para quem Deus não falou.
mas não gostaria que ficasse aí, no corpo da igreja, pessoas para quem Deus falou. Essa mensagem foi profética. Essa mensagem veio do coração de Deus. Foi assim, de Deus. Foi o pouco tempo que eu tive ali de chegar ali e escrever alguma coisinha para ministrar a palavra do Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro pelo dom da vida, pela paz, por te servir, por ser perdoado pelo Senhor, por acreditar que o Senhor foi ontem, é hoje e será eternamente, por acreditar que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor batiza no Espírito Santo e leva para os céus. E essa é a nossa esperança. Quanto aos seus filhos que vieram humildemente aqui à frente, eu tenho certeza que essa saída dos teus servos e das suas servas, de onde estavam, aqui à frente, não será em vão. Está sendo registrado nos céus, no livro das obras, e o Senhor vai honrar. O sentimento que bate forte em meu coração é que o Senhor vai honrar a tua atitude de ter vindo aqui à frente. Deus vai honrar a sua família, vai honrar aquela pessoa que depois, não hoje, mas amanhã ou quem sabe lá na frente vai ouvir essa mensagem. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Ele vai mostrar a sua grandeza, o seu poder, o domínio, e as coisas acontecerão porque Deus assim o quer, em nome de Jesus. Aí eu pergunto, qual é o nosso lema? Vitória, poder e glória. Mais uma vez, qual é o nosso lema? Vitória, poder e glória. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho amado, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a família de Deus que eu me aguardo a sua vinda. Põe a mão no ombro de um irmão que está perto de você. Pode ser as duas mãos, duas pessoas. Eu quero profetizar, da mesma maneira que você está colocando a mão no ombro do seu irmão e da sua irmã. O Espírito de Deus, Jesus está colocando a sua poderosa mão sobre a sua vida, para te proteger, para te resguardar, para mostrar a sua soberania, a sua grandeza, para abrir portas, para resolver problemas da classe, e para fazer cumprir a sua programação para a sua vida. É forte, hein? Não é isso, grito de guerra. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, 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 a igreja segue caminhando. Vocês, segue caminhando. Jesus quer ver a sua igreja sempre caminhando. Jesus quer ver a sua igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, 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 a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, 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 a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Com vitória, poder e glória, a igreja segue caminhando. Com vitória, poder e glória, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Glória, aleluia, a igreja segue. Isso, que lindo! Aleluia, aleluia, a igreja. Para terminar, caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Capricha aí, hein?
Põe volume na voz. Irmão, Deus vai te dar uma semana tão gostosa. Ih, irmão, eu estou sentindo isso. Eu também, viu? Vai me dar uma semana gostosa, abençoada. Você também, capricha aí, meu filho. Para a família também. Quem você encontrar, olha, não precisa dizer nada. Você encontrar alguém, mesmo que você não tenha esse costume. Bem, chega aqui. Mesmo que você não tenha costume, você encontrar alguém, você vai assim. Conversando com ele ou com ela, assim. Quando você colocar a mão, Deus estará abençoando aquela pessoa através da unção que nessa noite Deus coloca em sua mão. Vamos começar agora? Abençoa alguém aí. Logueba, sui derrecha. Oh, que maravilha! Tremendo! Agora capricha aí, põe volume na voz, hein? Igreja do Senhor, menina dos olhos de Jeová. Igreja do Senhor, recipiente cheio do Espírito Santo. Igreja do Senhor, representante legal de Deus aqui na terra. Põe volume nessa voz, capricha aí, não economize garganta. Qual é o nosso lema? Diga comigo: vitória, poder